capítulo 22. A gente vai fazer a oferta no final do culto. Se você trouxe sua oferta hoje, você pode ir preparando ao longo da palavra. No final nós vamos vir para o altar para orar ao Senhor. E você pode vir trazer a sua oferta. Pode vir e trazer a sua oferta e voltar para o seu lugar, se assim você quiser. Depois você pode vir, ficar, para a gente orar junto também, tá bom? Eu vou ministrar um pouquinho sobre a oferta ao longo da palavra, até porque hoje eu quero falar com você sobre tesouro. O tema da palavra hoje é Jesus é o meu maior tesouro. Tem alguém aqui que essa é a realidade da sua vida? Pode dizer amém? Jesus é o meu maior tesouro. Jesus é o meu maior tesouro. O livro de Jó, a gente vai ler do 21 a seguir. E o texto vai nos dar um caminho, uma forma de nós fazermos do Senhor, de nós fazermos com que Deus seja o nosso maior tesouro. Semana passada nós falamos sobre o amor de Deus. E nós vimos na palavra do Senhor como é importante a gente amar o amor de Deus. E nesse texto que nós vamos ler, em Jó 22, a gente vai ver que existe um caminho de volta para o amor de Deus, quando a gente sai dele. Existe um caminho de volta para o amor de Deus quando a gente cai deste amor, quando a gente desvia desse amor. O livro de Jó diz assim, a gente vai ler até o versículo 30. Apega-te, pois, a ele, e tem paz. Coloca na revista, eu acho que é a Revista e Fiel, ARF. Apega-te, pois, a ele e tem paz. Assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se você se voltar ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Veja que o texto, ele está condicionando, ele está colocando uma condição para o Todo-Poderoso se tornar realmente o nosso tesouro. A condição está no versículo 23 e versículo 24. Primeira condição é afastar a iniquidade da tua tenda. E afastar a iniquidade da minha tenda me mostra que Deus está preocupado não só comigo, mas com a minha tenda. Deus está preocupado não só comigo, com a minha vida, mas com a minha casa. Deus se preocupa não só com a minha vida, mas também com a minha família. E para o Senhor se tornar o meu tesouro, eu preciso ter
essa decisão de não permitir a iniquidade dentro da minha casa, eu não consigo impedir o pecado dentro da minha casa. Preste bastante atenção. Eu posso não conseguir impedir o pecado dentro da minha casa, mas eu posso e vou conseguir impedir e vou conseguir afastar da minha casa a iniquidade. E antes de pedir para você dizer amém, deixa eu te explicar um pouquinho melhor a diferença sobre isso. É que existe uma diferença entre pecado e iniquidade. O pecado é erro de rota. O pecado é uma falha. O pecado é um tropeço. O pecado é um acaso. O pecado pode ter sido por uma distração, pode ter sido por uma cilada, pode ter sido por um momento de fraqueza. O pecado é quando eu tropeço e caio, mas me levanto, me arrependo e corro para o meu todo-poderoso Deus, porque Ele é o meu tesouro. Posso ouvir um amém bem forte? A iniquidade é diferente. A iniquidade é quando eu caio e eu gosto de onde eu estou e eu decidi permanecer ali. A iniquidade é diferente de um erro. A iniquidade, ela é um processamento do erro. Eu errei, eu sei que está errado, mas eu quero de alguma forma fazer com que aquilo se torne aceitável e natural, e fazer com que Deus aceite e engula aquilo, goela abaixo, Ele por causa do seu amor, Ele tolere aquilo. E a Bíblia está dizendo: escute, você peca, você errou, você tem um advogado no céu, Ele vai julgar a sua causa, Ele vai te proteger, Ele vai colocar os anjos ao seu respeito, Ele pode te lavar, Ele pode te perdoar, Ele pode te levantar. Se você pecar e arrepender e confessar, o seu Deus, Ele vai te levantar de novo, Ele vai fazer tudo novo, Ele vai estar do teu lado. A vida vai seguir, Ele vai esquecer do seu pecado, dos seus pecados Ele não se lembrará mais. Posso ouvir um amém? Mas se a iniquidade estiver na sua casa, mas se você abraçar esse erro, que você sabe que tem que tirar, então você está dizendo que o seu tesouro não é o Todo-Poderoso. O seu tesouro é aquilo que na verdade Ele classifica como sem valor. Então, o caminho para eu fazer com que Jesus seja o meu tesouro é preocupando com a minha casa. Eu vou preocupar como está o coração da esposa, eu vou preocupar como está o coração dos filhos, eu vou preocupar o que os filhos estão assistindo, o que os filhos estão comendo, com quem os filhos estão conversando, ainda que em redes sociais. Eu vou procurar estar atento e evitar, se houver erro, se houver pecado, eu vou demonstrar misericórdia, o amor de Deus. Se a gente errar um com o outro, nós vamos nos perdoar, nós vamos renovar a aliança. Deus estará presente, Ele é o tesouro da minha casa. Agora Ele diz: então afasta a iniquidade da sua tenda, lute para que você e a sua casa sirva ao Senhor. Ei, homens, afaste da sua casa a iniquidade. Manter a santidade na sua casa não é função só da mulher, não. Manter a santidade na casa, estar na igreja, congregar, buscar a Deus é função da família, é para o casal, é para todos nós. Pode aplaudir a Deus, porque Ele tem essa proposta para nós. 24, olha o caminho para fazer de Deus o meu tesouro. Verso 24. Então eu afastei, pronto, eu estou em santidade, ok, mas não é só isso. Os meus tesouros, aquilo que é precioso para mim, eu preciso deitar no pó, eu preciso lançar no chão. Os meus tesouros, eu tenho que alinhar o meu coração e entender que os meus tesouros, comparado ao meu Deus, eles não são nada. Deus gosta de abençoar, Deus gosta de prosperar, Deus gosta assim que a gente desfrute do melhor da terra, mas comparado a Ele, nós somos peregrinos nessa terra. O objetivo, o foco principal da minha vida, o meu tesouro principal é o Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então eu lanço os meus tesouros no pó.
O ouro de Ofir é o ouro mais precioso que existe. Os tesouros da minha vida, os tesouros que são diferentes apenas do ouro, todos os prazeres, tudo aquilo que é valioso para mim, quando eu olho para Deus, eu estou disposto a abrir mão de tudo por Ele. E o ouro de Ofir, as riquezas dessa terra, Ele está dizendo: olha, lança nos ribeiros, deixa fluir. Não tenha um coração ganancioso que prende tudo e segura tudo para você, e quer colocar tudo preso para você e dominar tudo. Ele diz: não, deixa os ribeiros, deixa que o fluir do Espírito Santo leve e te conduza para onde o ouro precisar ser levado, conduzido, depositado. Quando eu coloco os prazeres da minha vida, os meus propósitos, todos ao chão, todos diante do Senhor, quando todas as minhas riquezas comparadas a Ele não é nada, eu estou começando a dizer: eu coloquei o Senhor Deus Todo-Poderoso como meu principal tesouro. Amém? Já percebeu que é por isso que Deus nos mostra, inclusive na igreja primitiva, que o ouro, os tesouros, as ofertas eram trazidas e colocadas aos pés dos apóstolos, ou seja, eram lançados ao chão. Quando você vem para o altar, você traz o seu dinheiro, você traz a sua oferta. Quando você vem para a casa do Senhor e você traz as suas lágrimas, você traz a sua oração. Quando você vem para o altar e você traz no altar e derrama no altar as suas lágrimas, você está fazendo isso daqui, você está fazendo do seu Deus, o Todo-Poderoso, o seu principal tesouro. E o resto da nossa vida a gente está lançando tudo ao chão. Tudo ao chão. Não porque não é precioso, não porque não é ouro, não porque não é tesouro, não é, é que naquele momento, é no momento que eu estou diante dele, eu estou dizendo: Deus, comparado ao Senhor, tudo isso não é nada. O Senhor é a fonte de tudo isso, e está aqui, Senhor, no chão. E agora que o Todo-Poderoso, 25, agora que o Todo-Poderoso é o meu tesouro, então eu posso me deleitar nele. Você quer alegrias no Senhor? Você quer sentir a presença de Deus, o amor de Deus, o toque de Deus? Começa a lançar os seus tesouros ao chão, começa a lançar o seu ouro ao chão, diminui o valor do seu dinheiro, diminui o valor dos seus bens. Olha para Deus e fala: Deus, o Senhor está acima de tudo isso. Quando Deus é o seu principal tesouro, então você começa a ter alegria nele, porque enquanto o ouro, os tesouros da terra são o nosso principal tesouro, a nossa alegria está nisso. Lembra, Jesus disse assim: onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu. Enquanto o meu status, enquanto o meu diploma, enquanto a minha carreira, enquanto o meu carro, enquanto a minha casa, enquanto tudo isso for o meu principal tesouro, é nisso que vai ter a minha alegria, é aí que vai estar a minha alegria. Mas quando Deus é o meu principal tesouro, eu posso me deleitar nele, eu posso levantar o meu rosto para Deus. Olha só, versículo 27, olha que incrível a força da gente colocar Deus como nosso principal tesouro. Ele diz assim: então você vai conseguir orar. Muitas vezes o que está bloqueando a nossa oração é porque a busca da nossa vida não está realmente pelo Senhor, a busca da nossa vida está pelos tesouros da terra. Então a nossa força está sendo depositada na conquista das coisas na terra. E um homem pode conquistar na terra sem precisar falar com Deus. Você tem saúde, você tem inteligência, o sol nasce para todos, sobre justos, sobre injustos. Mas quando Deus é meu principal tesouro, eu vou conseguir orar. Ei, você, olha aqui para mim, você que tem há tempos, você sabe, você tem percebido que você não consegue mais orar a Deus. E você tem pedido para Deus: Deus, resgata o meu quarto de oração, resgata o nosso secreto. Você que tem falado: Jesus, eu estou com saudade dos nossos encontros, saudade do nosso relacionamento. Recebe a resposta do Senhor para a sua vida. O que te tirou deste lugar, o que te tirou da oração, o que te tirou da presença, foram os seus valores, foram aquilo que você aprecia. Você tem apreciado coisas da terra mais do que apreciado o Rei dos céus. Mas se você colocar Ele como o seu principal tesouro, você não vai resistir, seu espírito não vai, sua carne não vai conseguir te impedir, sua alma sedenta por Ele. Então você vai orar.
e Ele vai te ouvir. E nesse relacionamento você vai continuar entregando tudo para Ele. Então você vai fazer os seus votos, você vai fazer os seus pactos com Jesus, você vai fazer as suas entregas, os seus compromissos, e Ele vai dizer, e você vai conseguir pagar aquilo que você fala. Por isso, versículo 28, ele diz assim, você vai determinar um negócio e você vai ser firme. Quantas vezes as pessoas falam, Deus, eu vou viver para você num dia, no outro dia ele não consegue mais. Porque os valores, aquilo que você está apreciando mais, sua busca está em outras coisas. Mas se você conseguir colocar Ele como seu principal tesouro, então aquilo que você determinar, você vai conseguir cumprir. Amanhã começa o nosso jejum. Quantos jejuns você já determinou e não conseguiu cumprir? É ou não é? Quantas vezes a gente está mastigando, quando engole, aí o Espírito Santo lembra, e o jejum? É ou não é? A gente determinou, mas não conseguiu cumprir. Ele está dizendo, o caminho para as suas determinações, para você firme nas suas determinações, é quando o Senhor é o seu principal tesouro. Amanhã começamos o nosso jejum. Por quê, pastor? Porque no final de semana, sexta-feira, nós temos o quê? Você determinou que vai para a revisão de vidas, e você não vai desistir, porque Jesus é o seu maior. Jesus é o seu maior. Você não vai desistir, porque Jesus é o seu maior tesouro. Versículo 29, quando te abaterem, você vai poder dizer, haja exaltação. Quando te abaterem, você vai poder dizer, Deus, eu fui abatido, me levanta de novo. Semana passada eu preguei sobre amar o amor de Deus, e sabe qual é a grande realidade? Ainda que a gente ame o amor de Deus, a gente vacila. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai vacilar ao ponto de sermos abatidos, de o inferno olhar para a gente e dizer assim, consegui, abati, acabei com ele não levanta mais, esse não tem mais força. Mas se Jesus é o seu maior tesouro, ainda que abatido, você vai poder dizer, Jesus, me levanta. E olha só, e Deus salvará você, porque você diminuiu na presença dEle. Nada mais satisfaz a sua alma a não ser o Senhor. Ainda que abatido, você vai poder dizer, crendo no amor, nesse amor que você confia, você vai poder dizer, Deus me levanta, Deus me perdoa, Deus me exalta, e Deus vai te tomar pelas mãos, vai levantar você, vai te lavar de novo, vai te dar novas vestes, vai dizer, vai filho, continua a sua caminhada, porque ainda que você tenha sido infiel, eu continuo fiel. É esse amor que nós amamos. Amar o amor de Deus é isso. Quem ama o amor de Deus não é aquele que nunca erra, não é aquele que nunca cai, não é aquele que nunca peca, não. É aquele que entende quando peca e entende que quando pecou caiu, mas sabe que existe um rei que é o seu maior tesouro. Você pode recorrer a ele e dizer, Deus me levanta, me dá mais uma chance, me limpa de novo, me lava de novo, e Deus salvará você. Ei, você que está abatido aqui hoje, você que está caído aqui hoje, para você que o inferno tem dito, não tem mais jeito, você não recupera mais, agora você é posse de demônios, agora você pertence às trevas. Em nome de Jesus eu quero dizer que existe um tesouro no céu, e se esse tesouro no céu for o seu maior tesouro, Ele te toma pela mão e Ele te levanta nessa noite, porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso, porque Ele te ama, e você ama o seu amor. Ele diz assim, olha só, olha isso, versículo 30, olha só, Ele vai te salvar e não para por aí, Ele vai livrar até o que não é inocente, não é o que o inferno diz, muitas vezes não é o que a gente pensa, muitas vezes a gente pensa assim, você errou, você pecou, você é culpado.
então você tem que pagar. Agora o Evangelho diz: você errou, você pecou, você é culpado. Mas se você se arrepender e você crer, Ele já pagou. Ele já pagou, eu disse, Ele já pagou. Quantas vezes a gente quer pagar pelos nossos erros? Quantas vezes a gente aceita: não, eu pequei, não, eu vacilei, não, agora eu vou ter que pagar o preço, e agora a maldição encontrou lugar, e agora eu vou ter que lidar com os demônios, não, eu errei, eu pequei, agora alguma coisa vai dar errado mesmo. Em nome de Jesus eu quero cancelar essa mentira do inferno hoje. A cruz é a nossa salvação. Se a gente erra, se a gente peca, se a gente cai, mas confessa e arrepende, e recorre ao nosso maior tesouro nos céus. Ele é o nosso advogado, Ele intercedeu por nós, e Ele diz: olha, toda a dívida, tudo aquilo que você tem que pagar, foi pregado no Calvário, o sangue de Jesus nos inocenta. Dá um aplauso bem forte. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, porque Ele pagou o que nós não poderíamos pagar. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Até o inocente será liberto, será livrado, porque será libertado pela pureza das suas mãos. Ele caiu, ele errou, ele sujou, ele está impuro, mas ele recorreu ao Senhor, e agora Deus o livrou e disse: vai, leva a minha mensagem, leva a minha misericórdia, leva o meu amor, estende as suas mãos, que agora que eu te purifiquei e você conheceu o meu livramento, outros serão libertos pela pureza das suas mãos. Olha que amor de Deus. O diabo diz assim: você errou, você pecou, você falhou, e você tem que abandonar tudo, larga tudo, seu sujo, seu imundo, seu pecador, você não pode mais não. Acusação, peso, julgamento, juízo, condenação. Deus diz: não, filho, não, levanta, arrepende. Você confundiu os tesouros, misturou os valores, saboreou prazeres dessa terra, tocou em tesouros que você reconheceu que não deveria. Se arrepende, volta para o seu Criador. Se você voltar para o seu Criador, tem liberdade para você e através de você. Dá mais um glória a Deus e um aplauso bem forte ao Senhor. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. Essas são as boas novas do reino de Deus. Essa é a boa notícia do reino de Deus. Tem perdão para mim e para você. Tem misericórdia para mim e para você. Tem um tesouro mais excelente que nós podemos acessar. A gente vê as escrituras falando de muitas conquistas, de muitos homens vitoriosos. A gente foca, aprende nisso, demais com isso, mas muitas vezes a gente esquece que muitos desses homens que conheceram a misericórdia de Deus, as grandes vitórias de Deus, também falharam, também erraram. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais paciente da terra, e o homem mais paciente da terra perdeu o controle e matou outro homem que estava trabalhando, por causa do trabalho do soldado egípcio, que era, com o seu tipo de punição da época, os seus chicotes, era punir aqueles que estavam, por algum motivo, não produzindo como deveria, e um homem cumprindo a sua função. Moisés, o mais paciente da terra, perdeu o seu domínio e matou esse homem. Mas na sarça ardente, Moisés descobriu um tesouro. Na sarça ardente, Moisés descobriu o seu maior tesouro. Se arrependeu, se dispôs e foi instrumento de Deus para libertar Israel do Egito. Salomão, a Bíblia diz que era o homem mais rico da terra. Salomão, a Bíblia diz que era o homem mais sábio da terra. Foi idólatra.
O homem mais sábio da terra foi vaidoso, ganancioso, explorou o povo de Deus, colocando impostos altíssimos sobre o povo de Deus, ao ponto de pessoas passarem fome devido às altíssimas taxas que ele estabeleceu enquanto reinou sobre Israel. Lógico, em um determinado tempo. Provérbios 25:2 diz que Salomão descobriu um tesouro. Ele descobriu um tesouro maior do que outros deuses, a sua vaidade, a sua ganância. Provérbios 25:2, o provérbio de Salomão diz: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra do rei está em descobri-las. Ele descobriu que existe um maior tesouro por trás das coisas terrenas, por trás das coisas naturais, por trás de todos os tesouros que um homem pode ter na terra. Ele diz: há um tesouro em Deus, encoberto, é protegido, é como um baú de tesouros. A honra do rei é ir lá e abrir aquela tampinha e descobrir essa glória, descobrir a glória de Deus, o valor de Deus, esse tesouro celestial. Davi, pai de Salomão, o próprio Deus diz: um homem segundo o meu coração. Cobiçou a mulher alheia, adulterou, conspirou no assassinato, assassinou, mas descobriu no perdão, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, ele se arrependeu e foi sustentado. Entende? Então são homens, grandes homens, que falharam, que erraram, mas que nos momentos de suas fraquezas e queda olharam para o céu e descobriram esse tesouro. E esse tesouro hoje está sobre a terra, em vasos de barro, que sou eu e você. Olha para o seu lado, só olha para essa pessoa. Existe um tesouro dentro esse vaso de barro do teu lado. Tem um tesouro escondido aí. A glória de Deus, a presença de Deus está escondida aí. Jesus habita em nossos corações, pois cremos nele. Nós cremos no Senhor, o seu Espírito habita em nós, e Ele quer se revelar através da minha vida e da sua. Esses homens descobriram um caminho para fazer de Deus o seu maior tesouro. No Salmo 51, o Salmo de Davi, depois de ele ter concluído todas as fases do seu pecado e se arrependido, ele escreve ao Senhor, Salmo 51, versículo 6, ele diz: Deus, eu sei que o Senhor se agrada da verdade no íntimo. Versículo 7, ele diz: Deus, me purifica e eu ficarei limpo. Eu errei, eu caí, Deus me purifica. Se o Senhor me purificar, eu vou ficar limpo. Se o Senhor me lavar, eu vou ficar mais alvo do que a neve. Eu errei. Versículo 10, meu coração se tornou impuro, meu coração se tornou cheio de amor por tesouros dessa terra. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração novo, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11, nós vemos Davi revelando o tesouro que ele descobriu. E ele diz: Deus, o meu maior tesouro na verdade é a tua presença. O meu maior tesouro na verdade é o teu Santo Espírito. Quantos querem o Espírito Santo de Deus como tesouro da sua vida? Levanta a sua mão ao céu, levanta a sua mão ao céu, fecha os seus olhos um pouquinho e diz assim: Deus, não me tira da tua presença. Deus, 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 não tira de mim. Às vezes eu perco a paciência como Moisés. Espírito Santo, às vezes sou vaidoso, ganancioso como Salomão. Espírito Santo, Espírito Santo, não me abandone, Tu és o meu maior tesouro. Espírito Santo, eu entrei aqui hoje com tanta coisa tão preciosa para mim, te deixei para trás, te deixei em outro lugar,
Deus, não me tira da tua presença, não me tira o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação e me sustenta com espírito voluntário. Estes homens encontraram um caminho. Eles encontraram o caminho do arrependimento, do reconhecimento das suas falhas, dos seus erros. E foram restituídos, e foram restaurados, e foram perdoados, e foram usados por Deus. E suas histórias são contadas até hoje. Em último lugar, nós temos Pedro, o discípulo mais ousado. Pedro, o discípulo mais fervoroso. Negou Jesus 3 vezes, abandonou Jesus sozinho no caminho para a cruz, perdeu sua fé, perdeu sua esperança, abandonou o chamado, não acreditou na ressurreição de Jesus, lógico, por um tempo, abandonou o chamado, voltou para a pescaria. Grandes homens que nós temos como exemplo, mas em um determinado momento se confundiram nos seus tesouros, mas todos se arrependeram e voltaram, assim como eu e você. Vamos colocar sempre o nosso coração em Jesus como nosso maior tesouro, amém? E a história de Pedro é incrível, incrível. É incrível o que acontece com Pedro. A primeira revelação do Espírito Santo dada a Pedro, quando Jesus morre, é sepultado, ressuscita. A Bíblia diz que foi Maria Madalena, não estava sozinha, mas Maria Madalena estava lá. Ela foi ungir o corpo de Jesus. Mas quando chegou no sepulcro, a pedra já tinha sido removida. Ela se aproxima e não vê o corpo. A Escritura diz que ela corre e vai até a casa onde os discípulos estavam, onde Pedro estava. E ela diz: removeram a pedra, o corpo do mestre não está mais lá. A Bíblia diz, olha isso, Lucas capítulo 24, versículo 11. Para aqueles que ouviram, pareciam que elas estavam delirando. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Como assim? Como o corpo não está lá? Não estamos acreditando em você. Versículo 12, a Bíblia diz que Pedro vai correndo até o túmulo. Ele corre até o túmulo, se abaixa e viu somente os lençóis de linho, nada mais, e foi para casa. Do túmulo para casa, admirado com o que tinha acontecido, mas continuava não acreditando. Admirado, mas saiu do túmulo e foi para casa. Viu nada mais
do que lençóis de linho. Contudo, a Escritura diz que Maria ficou ali. João capítulo 20, versículo 11. Maria Madalena ficou ali, ela permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Ela abaixou, olhou para dentro, e nesse momento, versículo 12, a Bíblia diz que ela viu 2 anjos vestidos de branco. Ali onde o Pedro olhou e não viu nada, só o linho. Saiu do túmulo, foi para casa. Agora Maria permanece ali. Sabe uma coisa que eu tenho percebido em Deus? Todas as vezes que a gente permanece onde outras pessoas desistiram, onde a gente permanece, onde é o único lugar, o último lugar que nós vimos o nosso Senhor, onde todas as vezes que a gente permanece, nós vemos coisas que outros não veem. Se Pedro tivesse esperado um pouquinho mais, ele teria visto também. Agora ela vê os anjos, vê os anjos bem ali onde o Senhor Jesus estava. Esses anjos começam a conversar com Maria Madalena. Olha só o que diz no Marcos 16:6. Todas essas referências estão falando deste mesmo momento, e a gente vai agregando informações. Olha o que os anjos dizem para Maria Madalena: não tenha medo. Capítulo 16 de Marcos 16:6. O anjo diz: não tenha medo, você está procurando Jesus, né? Ele ressuscitou, não está aqui. Veja, está vendo este lugar? Ele não está mais aqui. Vão, versículo 7, e digam aos discípulos dele e a Pedro. Mas Pedro era um dos discípulos. Porque o anjo dá essa mensagem, diz: fale para os discípulos que ele não está mais aqui, e não esqueça, fale também para Pedro, e diga que eles têm que ir lá para Galileia. Os anjos reforçam para Maria Madalena levar essa mensagem para os discípulos e para Pedro, porque Pedro já tinha desistido. Pedro tinha negado Jesus. O pouquinho de esperança que lhe restava, ele correu para o túmulo, mas não viu nada. E agora do túmulo, ele vai para casa. E agora chega a mensagem. E Maria diz: no túmulo você não viu nada, em casa você está só aí impactado. Mas seu lugar não é nem no túmulo, teu lugar não é na casa. E ela diz para ele: vai para Galileia. E Pedro vai junto com os discípulos para Galileia. E quando chega na Galileia, o lugar que Jesus tinha dito para ele estar, não era só Galileia, havia um monte específico na Galileia. Não é na casa, não é no túmulo, não é na casa. No meio do caminho ele disse: vou pescar. Não é na pesca, não é na Galileia, é sobre o monte. Para os discípulos e para Pedro. Pedro, o mais ousado, o mais fervoroso. Mas abandonou o chamado. Ele estava decidido: quer saber, eu não quero mais saber desse negócio de igreja, eu não quero mais saber desse negócio de chamado, eu não quero mais saber de missão. O Senhor morreu e, nossa, glória a Deus por tudo que Ele fez até aqui, mas quer saber, eu vou pescar, eu vou voltar para os meus negócios, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar da minha família. E a mensagem do ano para Maria Madalena fala para os discípulos: não esquece de Pedro, fala para Pedro, porque Pedro está determinado a abandonar o chamado, a missão que ele andou até agora, e Deus tem feito tantas coisas. Fala para ele ir também.
Se você falar só com os outros e não especificar para ele vai achar que essa palavra não é com ele. Ei, você que é Pedro, olha aqui para mim, essa palavra é direto para você hoje. Você que está pensando em abandonar o chamado, você que está pensando em abandonar a missão, você que agora só quer focar nos negócios, só quer focar no trabalho, só quer focar nos estudos e deixar esse negócio para lá. Deus está dizendo: o teu lugar não é no túmulo, o teu lugar não é só cuidar da sua casa, o teu lugar não é só nos negócios, o teu lugar não é só na Galileia, não é só na cidade. Jesus está dizendo: existe um alto monte onde eu quero te encontrar. E agora Pedro chega no monte. Agora nós vemos em Mateus 28:16, os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando viram Jesus, o adoraram. E aí, versículo 18, Jesus aproxima e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Teu lugar não é no túmulo, teu lugar não é de morte, teu lugar não é em casa, teu lugar não é cuidando só das empresas, só dos seus negócios, não é só cuidando de casa, não é só cuidando de si, não é só cuidando dos seus. Teu lugar não é só estando na cidade, teu lugar não é nem só no topo do monte. O teu lugar é fazer discípulo de todas as nações. Tem uma missão para você. Tem um tesouro escondido em você que toda nação precisa ver e conhecer. O seu maior tesouro não está no túmulo, o seu maior tesouro não está na casa, o seu maior tesouro não está nos seus negócios, o seu maior tesouro não está na Galileia, o seu maior tesouro nem está sobre o monte. O seu maior tesouro está quando você abre a boca e fala do amor de Jesus para todas as nações. Teu maior tesouro precisa ser revelado, teu maior tesouro precisa ser anunciado, o teu maior tesouro precisa ser declarado, o teu maior tesouro precisa ser conhecido de todas as nações. Vai, faça discípulos de todas as nações. Eu tenho uma mensagem para alguém nessa noite. Deus está dizendo: não é hora de parar, não é hora de desistir. Tem um tesouro em você, e não é só para você, é para muitas nações através da sua vida. Dá um aplauso para Ele. Se Jesus é o seu maior tesouro, esses dias minha mãe brigou comigo. Você está errado, esse negócio de igreja. Quando você fica nesse negócio de igreja aí, perdendo tempo, você devia estar fazendo outras coisas, devia estar rentabilizando mais, você devia estar lucrando mais, você devia estar trabalhando mais, você devia estar conquistando mais bens, você devia estar ganhando mais dinheiro, você devia estar aumentando seus tesouros. Meu coração, no meu coração, no meu coração, essa verdade pulsa. Não existe maior tesouro que eu possa deixar para as minhas filhas. Não existe maior tesouro, não existe maior tesouro que eu possa ter, senão Jesus de Nazaré. Eu entendi que meu lugar não é o túmulo, meu lugar não é minha casa, meu lugar não é só meus negócios, meu lugar não é só estar na cidade que Deus tem para mim, não, meu lugar não é nem só orar e estar no monte, não, meu lugar é estar aqui, falando do amor de Jesus sobre você, falando do amor de Jesus para você, você que está abatido, caído, você que tudo para você é o dinheiro, você que tudo para você são os seus sonhos, talvez não sei qual é o seu tesouro. Mas a minha missão é estar aqui dizendo para você que não existe nada mais precioso do que Jesus de Nazaré. Às vezes eu estou triste, às vezes eu estou mal, aí eu falo para a pastora, tem como você pregar? Mas ela entende isso. Ela diz: não vou, é sua escala,
Te apruma, homem. É que às vezes é assim, sabe? Às vezes a gente quer abandonar o chamado, às vezes a gente quer ter uma folga do chamado e a gente procura logo um cúmplice. É ou não é? Às vezes a gente procura logo alguém para concordar com a gente. Em nome de Jesus eu oro para que Deus coloque pessoas para discordar de você, mas te manter dentro do seu chamado. Aqui, mulheres, você vê teu marido saindo do chamado, não apoia ele não. Não ajude ele a sair do chamado de Deus para a vida dele. Você foi colocado na vida do seu marido como uma ajudadora, para ajudar ele a cumprir a missão que Jesus tem para ele. Chamado, propósito de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém?